Olá, galera. Agora nós vamos gravar uma aula sobre movimento harmônico simples, né? O MHS. Essa aula é direcionada, né, às turmas de oficiais e também agora esse assunto acabou de ser adicionado, né, no edital da EAR também, né? E então nós temos ampliou, né, o campo de aplicação dele. A gente não sabe ainda, né, qual é o padrão, né, assim, de questões, né, até porque é um assunto novo na EAR, mas a gente espera algo teórico, né, ou algo de aplicação de fórmula direta, nada muito complexo. Então aí vocês vão ver, né, tem uma lista base e tem uma outra lista que é uma lista mais mais complexa, né, onde eu vou estar falando sobre resolvendo as questões, né? São 26 ou 27 questões aí das turmas de oficiais, ok? Então vamos lá, eu sou o professor Adriano, vocês já estão me vendo aqui no cantinho da tela, mas né, eu tenho aí uma foto. E a gente vai discutir o movimento harmônico simples. Bom, tá. Por que é um movimento harmônico simples? Na verdade, né, existem os movimentos que são os forçados e os amortecidos, né? Por exemplo, nesse caso aqui, né, eu tenho um movimento harmônico simples. Olha, o bloquinho ele vai oscilar, né, de uma extremidade à outra, né, sem atrito, né? Então ele não estou forçando esse cara, né? Ele está oscilando sem atrito. O forçado é quando eu tenho uma situação com atrito e eu fico arrastando esse cara para um lado e para outro, entendeu? Ou seja, eu tenho energia sendo dissipada, mas eu estou ali, ó, né, comprimindo, forçando esse cara a tritar a superfície, a base dele com o solo, né? Então eu fico executando um movimento periódico, mas eu estou forçando, né? E o amortecido é quando eu vou prendo esse bloco, por exemplo, numa mola, estendo ela da posição inicial e abandono. E ele vai ficar oscilando, né, numa superfície com atrito até parar, tá? Mas no caso do edital, né, a gente trabalha com os movimentos harmônicos simples, né? Então nós temos um exemplo aí onde esse zero é a posição de equilíbrio, né? E aqui nós temos dois extremos, né? Mais A, dois valores, mais A e menos A. Então são valores opostos, né? Mas são simétricos, né? E isso que é o movimento harmônico simples. Então aqui tem uma definiçãozinha, né, do movimento oscilatório, né, que diz que todo movimento de vai e vem realizado simetricamente em torno de um ponto de equilíbrio, né? Que é o que está acontecendo aqui. Esse aqui é o ponto de equilíbrio, esse aqui é o vai e vem, beleza? Aí, né, e movimento periódico, né, a gente já viu, né, pelo menos deve ter uma noção do movimento circular, que a gente vai fazer referência aqui também, né, é, é o movimento em que ocorre intervalos de tempos iguais, né, por exemplo, Copa do Mundo, né, um evento periódico, a cada 4 anos a gente tem uma outra Copa, datas de aniversário, e as oscilações também não são diferentes, né? Se as oscilações ocorrem em intervalos de tempos iguais, como está acontecendo aí na sua tela, né? Esse movimento de vai e vem, é considerado movimento periódico, beleza? Aí, uma coisa que é difícil às vezes do aluno enxergar, principalmente quando a gente dá aquela aula estática, né? Que é quadro, né? Fica mais difícil de você fazer a associação. Aqui a gente vai relacionar o movimento circular uniforme como um movimento harmônico simples, com oscilador massa-mola, né? Essa que é a grande dificuldade, né, que geralmente a galera tem de enxergar, às vezes até no próprio livro, né, porque o livro também ele é estático, né? E aqui a gente pode observar o seguinte, que no caso isso aqui seriam as amplitudes, entendeu?
E quando esse cara está nessa posição, o bloco aqui também está. E quando ele está nessa posição, o bloco também está. Ou seja, esse cara executa uma volta no mesmo tempo que esse cara aqui executa uma oscilação. Entendeu? Então a gente pode sim fazer uma relação do movimento harmônico simples com o movimento circular uniforme. Nós vamos fazer isso, inclusive, para poder investigar os períodos, frequências de oscilação e assim por diante. Tudo bem? Tá, para isso a gente precisa definir alguns parâmetros, né? Nesse caso aqui, a gente vai falar sobre a elongação x, né? A amplitude e o ângulo fase. Então vamos lá. O que o x, né? A elongação x é o que é medido nesse eixo horizontal aqui, que corta essa circunferência aqui, ó, ao meio, passando pelo centro, claro, né? Então, como eu já havia mostrado para vocês, esses pontos aqui, ó, são os pontos de amplitude. O que seria amplitude? É o maior valor para x, né? Então, se você observar, ó, aqui é o centro e aqui é a maior deformação da mola, por exemplo, né? Do centro até a circunferência, a gente tem o que a gente chama de raio. Então, se por acaso o raio for dado numa determinada questão de MHS, você já sabe o que fazer, já sabe qual o valor dele, né? Que no caso aqui seria a amplitude de elongação do movimento, né? E aí, nós temos o ângulo fase, né, que é o ângulo inicial, né? Dependendo de como você abandona o objeto, né? Se eu abandonar o objeto dessa posição aqui, o meu bloco, né, o ângulo fase aqui vai ser zero, né? Então conta comigo no sentido anti-horário. Olha, o ângulo aqui vale zero, aqui vale π sobre 2, que é 90, aqui vale π, porque é 180, ó, 180 graus, né? Aqui é 270, que é 3π sobre 2, né? E aqui eu vou ter 2π, né? Eu volto, né, fechando aqui a nossa oscilação, né? Então, o ângulo fase, se eu abandonar, por exemplo, né, daqui, o ângulo fase não vai ser mais zero, vai ser π sobre 2. Se eu abandonar daqui, vai ser π, entendeu? E aí vai depender de como eu estou analisando esse movimento aqui. Se já estiver oscilando, né? Se o bloco está comprimindo, se está estendendo a mola, né? Aí a gente vai ter que analisar isso com mais calma, tá bom? Então, agora que a gente já entendeu quem é a elongação x, quem é a amplitude, quem é o ângulo fase, né? A gente passa agora para definir as funções horárias, né, do MHS. Eu vou falar primeiro aqui da equação horária aqui do x. Se você olhar para esse triângulo aqui, ó, aqui vai ser a medida de x. Isso aqui, a hipotenusa, é a amplitude, que é o raio. E esse cara aqui é um cateto oposto. Como eu quero escrever esse cara aqui, ele está adjacente ao meu ângulo, então ele vai estar em função do cosseno. Então eu posso escrever que x é igual a cosseno desse ângulo φ, né? E aí, né, só que esse φ, lá do movimento circular, a gente pode escrever o seguinte, que ele vai ser φ0 mais ômega-t, onde φ0 vai ser o ângulo fase, né? Que é o ângulo, né, em que do início do estudo do movimento. Esse ômega é a velocidade angular, né, do MCU, que pode ser também aparecer no problema como pulsação, tá? Então, às vezes é pedida a pulsação do movimento e você sabe que tem que calcular esse ômega aqui. E T é uma variável, né, que é o nosso tempo. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir aqui dentro do argumento do cosseno, né? E a gente vai chegar na expressão da elongação x, que é a cosseno de φ0 mais ômega-t. Tá bom? Então, essa é a função horária. Olha, é uma função que depende do tempo. Então, é uma expressão que depende do tempo e ela vai dar o quê? O x, né? A elongação no movimento harmônico simples.
tá? Continuando aqui, né? A gente falando ainda sobre as funções horárias, agora eu vou falar sobre a função horária da velocidade. Então, né, a velocidade do MHS vai ser menos V, esse V aqui é o valor máximo, seno φ. Essas equações elas têm uma demonstração, né, que seria mais fácil usando o cálculo diferencial, né? Mas como nos concursos, né, não aparece prove que, mostre que, né, a gente vai partir mais para a aplicação, tá? Mas se por acaso alguém aí se interessar pelas demonstrações, né, quiser saber, quiser dar uma aprofundada, aí é só me chamar no privado aí e a gente troca uma ideia, tá bom? Então, mesmo esqueminha. Quem é φ? Φ é φ0 mais ômega t, né? Só que agora eu tenho aqui, ó, né, a seguinte relação, ó, a função horária da velocidade vai ser menos ômega, que é a velocidade angular, vezes a amplitude, vezes o seno de φ0 mais ômega t, ou seno de φ, né? Tá? Então, observem só, tem um sinal negativo, porque pare e pensa. Quando você abandona o corpo aqui, né, ele vai ser puxado para cá. Então, a velocidade dele é contrária ao eixo. Tá? Aí depois vai inverter. Então, você vai ver que esse sinal aqui vai ficar positivo quando o bloco estiver voltando. A gente vai ver isso ali através dos gráficos. Tá bom? E, né, eu não posso deixar de comentar aqui que nos pontos de inversão do movimento, ou seja, quando V é igual a zero, né, o que vai acontecer? Ele está se movendo aqui, o nosso oscilador massa-mola, né, ele está se movendo em uma direção, né, ele está indo só na direção x. Só que o sentido pode ser o de x ou o contrário a x. Então, quando chega aqui nas amplitudes, a velocidade vale zero. Então, significa que a partir daqui, ó, ele está vindo, parou, inverteu o sentido do movimento. Veio para cá, parou, inverteu o sentido do movimento. A gente vai ver isso numa animação que tem no final, tá? E aí, olha, vai ser mais A e menos A, beleza? E aqui eu tenho a posição de equilíbrio, que é o zero. E no ponto x igual a zero, né? Quando estiver passando por aqui, ele vai ter velocidade máxima, né? Então as velocidades vão ser mínimas nos extremos e vai ser máxima quando estiver passando pela origem, pelo x igual a zero, né? Nesse caso aqui, a gente vai ter seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Então, como aqui vale 1, a gente vai escrever o seguinte, que o seno de π sobre 2 vale 1 e eu vou ter menos ômega A. Né? Como essa velocidade pode estar no sentido de x ou contrário a x, ela pode ser também o quê? Positiva ou negativa, né? Por isso que a gente diz o seguinte, que a velocidade máxima vai ser mais ou menos ômega A, beleza? Aí agora eu tenho aqui a equação de Torricelli para o MHS, né? Isso aqui é pouquíssimo comentado em alguns livros, mas para a galera do pré-militar isso aqui vale ouro. Inclusive a gente tem uma questão aí, eu não lembro agora se é da EFON recente ou da Escola Naval, que a gente resolve usando a equação de Torricelli no MHS, tá? Que é essa relação aqui, uma relação que não depende do tempo, beleza? Aí agora a gente vai para a aceleração, né? A aceleração do MHS vai estar em função do cosseno, tá? Então observa só uma coisa, ela também carrega o sinal de menos, né? E vai ser a aceleração, né, do movimento, né, a aceleração máxima, vezes o cosseno do ângulo φ, né? Aí, né, como a gente pode provar, né, através, por exemplo, do cálculo diferencial, como eu falei, né, que isso aqui, essa aceleração do MHS, pode ser escrito como menos ômega ao quadrado, né, que multiplica a amplitude vezes o cosseno de φ0 mais ômega t. Né? Nesse caso, né, a gente tem aqui a função da aceleração do MHS, uma função horária também, tá vendo? Ó, depende do tempo. Só que vocês lembram que a gente escreveu,
né, que o x era a cosseno de φ0 mais ômega t, então, como isso aqui é x, a gente também pode escrever a aceleração da seguinte forma. Ó, menos ômega ao quadrado x. Tá? Aí fica mais simples, né? Eu consigo ter colocar a aceleração em função do x, né? Nesse caso agora, a aceleração está dependendo da posição e não mais do tempo apenas, tá? Se eu quiser saber em relação ao tempo, eu vou ter que usar a expressão de cima, tá bom? Então, nesse caso, né, quando que a aceleração vai ser máxima? A aceleração vai ser máxima quando a gente tiver as amplitudes, né? Se você olhar para cá, ó, quanto maior for o valor para x, né, maior vai ser o que? O valor para a amplitude. Nesse caso, eu vou ter o que aqui? Maior valor para a aceleração também. Então, significa que quando ela estiver passando pelo centro, quando x for igual a zero, a gente vai ter aqui uma aceleração mínima, né? Aqui a aceleração é mínima, ela vai inverter o sentido dela também. Tá bom? Aqui eu coloquei os gráficos, né? E relacionando aqui o movimento do MHS, os gráficos da posição, velocidade e aceleração em função do tempo. Lembra, quando o nosso bloco ele estava lá na posição mais A, o x era positivo, né? Depois ele fica negativo. Então, aqui agora eu tenho menos A, ó, metade do período, é o tempo que leva para ele vir para cá. Ó. Daqui para cá é t sobre 2. Então, ele vai levar t sobre 2 para cá e vai levar mais t sobre 2 para cá. Então, ele completa o quê? Um período, uma oscilação, olha. Tá bom? Então, aqui é um gráfico, né, que está em função do cosseno, né? Então, a elongação x em função do tempo t. Já aqui, a gente tem a velocidade. Lembra? A gente viu que quando o x era positivo, a nossa velocidade, o x está orientado para cá, né? Mas o nosso objeto se movia em sentido oposto. Então, nesse caso, a velocidade ela é negativa. Então, observa aqui no gráfico, olha, para o início do movimento, quando o tempo era igual a zero, né, a nossa velocidade era negativa e agora ela passa a ser o quê? Positiva. Ele já comprimiu toda a mola e está voltando, né? É isso que acontece. E uma oscilação completa, claro, o período vai ser t, o tempo vai ser t, tá? Então isso aqui representa uma oscilação, tá? Para o comportamento da velocidade em função do tempo. Lembrando que nas extremidades a gente vai ter o quê? Zero, né? Ó, zero no início, zero quando é t. Beleza? E aqui são os instantes em que ela atinge o valor máximo, né? Que é quando ela passa pelo centro do bloco. Tá bom? E agora a gente vai analisar a aceleração. A aceleração também carregava o sinal negativo, né? Por isso que no início ela também começa abaixo do eixo do tempo. Por quê? Porque agora ela é negativa, vai inverter o sinal, né, o sentido, né, quando ela passa no centro do bloco, x igual a zero, né, e vai oscilar até chegar nas extremidades. Né? Quando ela chega nas extremidades, o que vai acontecer? Ela vai ter valor zero, ela vai inverter, desculpa, quando ela passa pelo centro, né, eu vou ter aqui, não, nas extremidades, né, eu vou ter a aceleração máxima, né, por quê? Porque o x vai ser máximo. Esse t sobre 4, 1/4 do período, representa o instante que ela está passando pelo centro da trajetória. Né? Você tem A menos A e x igual a zero. Quando ela passa por x igual a zero, é o instante em que ela zera e inverte seu sentido. Por isso que ela troca o sinal, a gente pode ver isso pelo gráfico. Ó. É negativa até aqui, aqui zero, a partir daqui ela passa a ser positiva. Né? Então, esses aqui são os valores máximos, mais ômega quadrado A, menos ômega quadrado A. Tá? E aqui completa-se uma oscilação. Ó. Começa aqui de baixo, vai lá em
cima, volta, então o tempo agora passa a ser o período, tá? Bom, aqui a gente tem um GIF, né, que vai ajudar a gente a entender um pouco, né, olhando o gráfico aqui, né, é só para representar o movimento, né, mas olhando aqui para o bloco fica mais fácil, olha, aqui eu tenho o X, então observa, quando o bloco chega aqui, o X é máximo, tá vendo? Só que quando o X é máximo, olha o que acontece com a velocidade zero, entendeu? E quando o x é máximo, a aceleração também é máxima. Então, ó, a aceleração é máxima aqui e aqui, ó, nos extremos. O x é máximo aqui e aqui nos extremos. Agora, a velocidade é máxima quando ele passa pelo meio, né? Se observar, quando ele passa mais ou menos no meio, a velocidade é máxima, tá? Então, agora a gente passa para a análise do período, né, do pêndulo simples, né, que a gente vai ver que isso aqui é válido para pequenas oscilações. Então, o que acontece? A gente vai ter a força resultante, né, que nesse caso aqui vai ser a força de tração, né, ou força normal, depende, né, da normal porque perpendicular à superfície, mas é melhor chamar de força de tração. E aqui nós temos a força peso, né? Então, esse mg cosseno vai tensionar a corda do pêndulo e o mg seno ele vai acelerar tangencialmente esse objeto, né, que está pendurado, que é o nosso pêndulo, né, o corpo do pêndulo, né? Então, a gente, como nós trabalhamos com pequenas oscilações, né, a gente pode escrever que a tangente do ângulo é a força resultante sobre o peso, né? Então, essa força resultante é o peso vezes a tangente do ângulo, né? Só que força resultante é massa vezes aceleração. Tá, e aí? E aí que a gente pode escrever o seguinte, a aceleração máxima é ômega quadrado vezes A, né? O A é seno θ vezes L, onde L é o comprimento do pêndulo, né? Também do fio do pêndulo, né? E então a aceleração máxima, né? Se eu substituir esse valor aqui, vai ser ômega quadrado, seno θ L, né? Só que aí observa só, a velocidade angular é 2π sobre o período, isso vem lá do movimento circular, né? Circular uniforme. A gente pode dizer também, né, igualando aquelas relações do mg tangente, que é o F igual a ma, né, com essa relação aqui, as massas cancelam, beleza? E o θ ele é muito pequeno, né? Então seno é igual a tangente, né? E são valores pequenos. Então o que a gente pode fazer? A gente pode escrever, né, que simplificando, esse cara, como eles são iguais, né, o seno vai cancelar com a tangente, as massas vão embora, e aí a gente chega nessa expressão aqui, ó, que ômega ao quadrado é igual a G sobre L, né? Então, para o pêndulo, eu posso usar essa relação, né? E aí, né, para pequenas oscilações, gente, isso é válido. Por exemplo, um balanço, né, se ele estiver oscilando em pequenas oscilações, eu posso dizer que o período dele, ou que essas relações aqui são válidas. Agora, você pega alguém que está sentado no balanço e dá-lhe um empurrão, né, e o balanço começa a ter grandes amplitudes, essa relação aqui já não é mais válida, tá? Então, a gente pode escrever que o período de oscilação é 2π raiz quadrada de L, que é o comprimento do fio do pêndulo, sobre G, que é a gravidade, tá? Agora, a gente vai investigar o oscilador harmônico na horizontal, né? Então, nós temos aqui um oscilador harmônico simples, que é o oscilador massa-mola, né? E aí, a gente pode escrever que a aceleração máxima vai ser ômega ao quadrado vezes A, né? Nesse caso aqui está em módulo, né? E como força resultante é ma e força resultante é kx,
gente pode igualar as duas situações, né? Como A é igual a X, né? No caso, se eu pegar, por exemplo, para um extremo, né? Eu posso escrever o seguinte: por que nos extremos? Porque é quando eu vou ter a amplitude, o período, né? Ele vai e volta. Quando chega aqui, x é igual a A, né? Então, por isso que eu estou analisando nesse ponto. O que a gente vai ter aqui? Que ômega ao quadrado é igual a K sobre M. Né? Isso aqui é uma relação útil, né? Para resolver bastante problema, quando você tem o oscilador massa-mola, né? Só que a gente sabe que o ômega é 2π sobre t. Se eu pegar isso aqui e jogar aqui ao quadrado, né, a gente vai chegar na seguinte relação, que o período é 2π raiz quadrada de m sobre k. Né? Então, veja bem, no caso do pêndulo, né, para pequenas oscilações, eu tenho L raiz quadrada, 2π raiz quadrada de L sobre G. No caso do oscilador massa-mola, o período é 2π raiz quadrada de m sobre k. Então, depende da massa. Lá no pêndulo, não dependia da massa. Né? Se eu tivesse um pêndulo ali, né, de 1 kg, com a massa de 1 kg, né, o corpo pendular, ou substituísse por outro de 1000 kg, não faria diferença nenhuma no período. Tá? Agora, aqui não. Se eu troco a massa do objeto, eu vou influenciar diretamente no período de oscilação. Tá? E aí nós temos aqui o oscilador harmônico vertical, né? A primeira questão da lista, né, da lista base, fala sobre isso. Tem uma questão que fala do oscilador harmônico vertical. Então a gente tem aqui a posição de equilíbrio, né? Aí o que a gente faz? A gente estende esse cara até uma determinada posição e abandonamos. O que vai acontecer? A força elástica vai ficar oscilando, né, entre esses dois pontos. Né? Se não tiver atrito, né, com ar, com o sistema ideal, vai ficar oscilando infinitamente. Só que na posição de equilíbrio, a força elástica é igual ao peso. Né? Então, né, em algumas situações, a gente usa essa relação, né, de igualar a força elástica com o peso para achar a constante elástica da mola, né, que às vezes não é dada. Às vezes ele coloca a primeira situação, tem equilíbrio, depois ele leva para uma outra que está oscilando. Pergunta qual o período de oscilação. Aí vocês acabaram de ver que eu vou precisar não só da massa do objeto, como também da constante elástica, né, para poder calcular esse período. Tá? Só que como, né, quando ele estiver oscilando, como o peso é constante, né, a gente diz, né, que a força resultante aqui é do tipo Kx, né, só. Porque o peso vai ter o mesmo valor aqui, 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 né, então é a deformação que vai estar fazendo ele oscilar para cima e para baixo aqui, tá bom? Então, também podemos escrever que o período aqui é 2π raiz de m sobre k, né? Porque tem gente que acha que é só na horizontal, né? Mas na vertical também funciona se for um oscilador massa-mola, né? Agora aqui, né, a gente já está encerrando, onde a gente fala sobre as associações de molas, né? Nesse caso aqui eu tenho duas associações em série, observem só. Eu tenho uma mola de constante elástica K1 e outra mola de constante elástica K2, ligadas em série. E aqui também. Tá, mas na verdade a gente vai ter o que a gente chama de K equivalente. Olha só, esse K equivalente é como se eu tivesse uma outra mola, né, com uma constante elástica, né, que seria equivalente a dessas outras duas. Né? Tanto aqui como aqui. Tá, mas e aí? Como é que a gente faz para poder calcular, né, esse valor desse K equivalente? A gente vai usar aqui a relação, né, que é 1 sobre K equivalente é igual a 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Que é para cada par eu posso usar o produto sobre soma, né? É bem mais rápido e mais eficiente, né? Eu gosto mais do produto sobre soma, tá? Então, presta bem atenção. Aqui, as molas estão em série. Eu não somo as constantes. Eu vou somar na associação em paralelo, que é o que a gente vai ver agora. Ó.
Na associação em paralelo, eu tenho duas molas, né? Uma constante elástica K1 e a outra K2. Estão ligadas em paralelo, olha, lado a lado, né? Então, e aqui eu tenho, essa daqui é mais difícil de enxergar até eu explicar para vocês o que está acontecendo. Olha, né? Por que a gente diz que aqui está em paralelo e não em série? Porque quando a gente pega esse cara e arrasta ele para cá, o que vai acontecer? A mola 2 ela distende, ela estica, então ela vai puxar o bloco para minha direita. A mola 1, por sua vez, quando o bloco foi puxado para cá, ela comprime. Então, se ela comprimiu, ela vai empurrar o bloco também no sentido da força que a mola 2 exerce. Como a gente tem duas forças para o mesmo lado, a gente diz que a associação aqui é em paralelo. Tá? Então, aqui, ó, né, eu vou ter também um K equivalente. Como é que a gente faz para calcular esse K equivalente agora? Olha, é só somar, é mais simples, né? Então, o K equivalente vai ser a soma dos Ks de cada mola que a gente tem associada aí. Tá bom, então de teoria foi isso, né? A gente tem aqui o período, né? Só para finalizar, né? O período é 2π raiz de m sobre K equivalente. E agora a gente vai para os exercícios, beleza? Então é isso aí, galera. Aguardo vocês lá para tirarem as dúvidas.